Tinha. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente veio com o intuito de apresentar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos aqui do município de Registro. Meu nome é Daniela Batista, eu trabalho na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente. Eu aproveito para cumprimentar o nosso secretário, o Adriano Hermes de Souza, e toda a equipe da Secretaria. Aproveito para cumprimentar também o nosso prefeito, Gilson Fantin, nosso vice-prefeito também, o Newton Hirota, e todos os secretários municipais que ajudaram bastante na construção desse plano. Tá? Já vamos iniciar aqui com os slides. Agora vocês estão vendo o Leonardo de Souza, ele da empresa Engebrax, que foi a empresa que a gente contratou aqui no município para ajudar a gente a elaborar o plano. Só um minutinho aqui para passar. Aqui? Sim. Aqui. Já tá, né? Só pro lado. Tá. Ok, então iniciando, a elaboração foi feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente, junto com a empresa Engebrax, conforme eu mencionei agora para vocês. Para fazer esse plano, tem que ter todo o envolvimento das secretarias aqui municipais de registro, que ele envolve todas, quando a gente fala de resíduo, todas as secretarias têm essa interface. E a gente decidiu fazer esse plano de forma participativa. Então a gente chamou os munícipes para participar também da construção desse plano. E a gente fez isso através da criação de grupos de trabalho. Mais para frente a gente vai ter alguns registros de fotos desses encontros. Então também já gostaria de agradecer, foi muito importante a participação de vocês nesse trabalho. Então vai ter a cara de cada um de vocês. E eu peço, se caso não apareça alguma ação, algum item que a gente tenha discutido nessas reuniões, pode falar. Como a gente colocou no site da prefeitura, desde o dia 5 já está disponível para sugestões e perguntas e vai ficar até dia 26 desse mês. A Câmara dos Vereadores também, a gente fez uma apresentação para eles e eles colaboraram bastante com a construção desse material, tá? E o final também vai passar por eles, a gente vai fazer um projeto de lei que vai passar pela aprovação da Câmara. Então aproveito para agradecer também todos vocês que ajudaram na gente nessa elaboração do plano, tá? Aqui, conforme eu mencionei, a gente criou alguns grupos de trabalho, A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela pede para que esse trabalho seja participativo, Então a gente criou um grupo de trabalho por tipos de resíduos, Então o primeiro grupo foi a respeito dos resíduos sólidos urbanos, que a gente falou dos resíduos domiciliares e a parte de limpeza urbana. O segundo grupo, a gente falou da parte de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, focando bastante de logística reversa, já vou falar um pouquinho disso mais para frente. O terceiro grupo, a gente falou também dos estabelecimentos comerciais, mas a gente focou nos resíduos oleosos. O quarto grupo foi sobre os resíduos industriais. O quinto, a gente já falou do resíduos e serviços de saúde. O sexto grupo foi a respeito da construção civil. O sétimo grupo a gente discutiu sobre educação ambiental. O oitavo grupo são os resíduos agro-silvopastoril. O nono grupo, os resíduos de podas, que a gente chama os resíduos verdes. E o 10º grupo a gente chamou a cooperativa de catadores e a associação também de catadores. Aqui alguns registros desses encontros que a gente fez, foi muito bacana. A gente fez um chamamento da população e aqueles que foram contribuíram demais com as ações que vocês vão ver nesse trabalho. Aqui alguns registros também. E iniciando a apresentação, acho que eu até mencionei já, a primeira lei que a gente faz esse plano baseado em algumas legislações, Então a gente tem a Política Nacional de Meio Ambiente, que é a política, a lei mãe aí das questões ambientais. Tem a Lei de Educação Ambiental, a Lei de Saneamento Básico e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que está na 12.305. E a gente também tem a política estadual de resíduos sólidos, tá?
A ideia do plano é a gente entender toda a etapa do gerenciamento dos resíduos sólidos, né? Que trata desde a coleta até a destinação final dos resíduos. Aqui a gente está destacando, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela trata da hierarquização da gestão dos resíduos. O que é isso? Então, quais são as etapas? Então, a primeira coisa é a gente ter política, né, e ações para não gerar o resíduo, para reduzir a geração do resíduo. A segunda já é a parte da redução, né? Então, a primeira é a não geração, a segunda a redução, e depois a gente vai para a reutilização, né? E sequentemente a gente vai para a reciclagem. Muitas pessoas confundem reutilização com reciclagem, né? A reutilização é quando você usa o resíduo da forma como ele está. Então, por exemplo, você pega uma garrafa PET e usa para fazer um vaso, um artesanato. Já a reciclagem tem que passar por um processo industrial. Então, você fazer um fio, né, de garrafa PET para fazer um tecido. Essa é a diferença. Depois vem o tratamento e no final é a disposição final do resíduo, que daí você já tentou tudo, né, e não teve como destinar esse material, e ele vai para o aterro. É muito importante quando a gente fala que o material não é reciclável, eu gostaria de enfatizar bastante isso. A lei fala isso, é quando não é viável, né, ambientalmente ou economicamente ou tecnicamente. Isso muda de acordo com a evolução da economia, enfim. Então, quando a gente fala que não é reciclável, é nesse momento, né? Então, às vezes tem essa dúvida, muitas pessoas me perguntam, mas isso não é reciclável? Aqui na região, nesse momento não é, em outras regiões consegue reciclar, aqui ainda não é, só para enfatizar isso. Outro ponto importante, né, a gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, então o Brasil é signatário, né, desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e isso ocorre para todos os estados e municípios. E registra também as ações que a gente faz aqui são relacionadas às ODS, que a gente chama. Eu só vou voltar um pouquinho, quando a gente fala da hierarquização, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, aqui nessa figura eu coloquei aqui a questão da economia circular, tá? Esse é um termo utilizado que tem muito a ver com isso, com essa hierarquização, porque tudo é um ciclo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de compostagem, né, você consome o alimento, aquele alimento vai virar um resíduo. Se você fizer a compostagem desse alimento, ele pode servir de um substrato para o solo e ele consegue fechar esse ciclo. Então, por isso que a gente chama de economia circular. Além disso, a sinergia entre os processos, né? Então, eu estou gerando resíduo lá na minha casa, que pode servir de um composto para uma pessoa que está plantando, por exemplo, plantas ornamentais. Né? Então isso é importante e a gente está enfatizando isso, que a partir disso que a gente vai ter as ações dos resíduos para registro lá na frente. Vamos lá, então a primeira parte do plano de gerenciamento de resíduos sólidos é a parte de diagnóstico, né? Então a Ingebrax, né, o Léo está aqui. Léo, quando você precisar me interromper, fica à vontade, viu? Adicionar alguma informação, fica à vontade. Então o Leonardo fez esse trabalho, né, junto com a equipe dele aqui na nossa em registro, e a gente foi fazer o diagnóstico. Então a gente foi levantar quais os resíduos que a gente gera, quais as quantidades que a gente gera, né, isso é importante. Aí para vocês entenderem um pouquinho como que é essa divisão, a gente fez essa tabela. Então aqui primeiro a gente colocou resíduos sólidos urbanos, né, a origem e quem que é o responsável. Essa classificação veio da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é 12.305. Então, quando a gente fala de resíduos sólidos urbanos, a gente está falando da soma dos resíduos domiciliares, que são aqueles resíduos que a gente gera na nossa casa, e dos resíduos de limpeza pública, que é varrição, poda, enfim. Tá? Então, esses dois resíduos são classificados como resíduos sólidos urbanos. Depois a gente tem os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço. Os resíduos de serviços públicos de saneamento, né, que são as empresas que fazem tratamento de água, esgoto, que faz limpeza de hidrojateamento, né. Os resíduos industriais, nós temos também os resíduos de serviço de saúde. Aí a gente dividiu por tipo de classe, porque o classe D, ele é um resíduo comparável, né, ao resíduo domiciliar, né, Leonardo? E daí também a prefeitura recolhe esse material. O que a gente deixou gerador ali como responsável
Isso está escrito na política, então quem gera tem a responsabilidade da destinação. Quando a gente coloca gerador e prefeitura, que ambos, né, geram esse resíduo e a prefeitura ajuda na destinação, tá? Depois a gente tem os resíduos de construção civil, aí a gente tem o responsável, o gerador, né? A prefeitura também pode ser um gerador, só fazer esse adendo. Os resíduos agro-silvopastoris, né? Depois a gente tem os resíduos de serviços de transportes e os resíduos de mineração. Então foi dessa forma que a gente dividiu aí o PMGs. Só esse aqui eu vou passar aqui. Ok. Aí nessa tabela a gente colocou os volumes, tá? Que a gente gera, as quantidades por mês. Então a gente tem aqui a parte dos resíduos domiciliares, né? A gente tem tanto a parte de coleta como disposição final. Hoje a coleta ela é terceirizada, a empresa que faz a coleta chama A Fernandes. A disposição final, a gente tem um aterro municipal, né, próprio. Quem faz o gerenciamento, né, da rotina e de operação do aterro é a empresa União. Atualmente a gente recebe em média 1.045 toneladas por mês. Já o resíduo domiciliar reciclável, quem faz a coleta aqui em registro é uma empresa terceirizada também, chama Super Guia. A destinação é toda levada para a cooperativa de catadores, tá? Todo o material que a gente coleta aqui no município é doado para essa cooperativa de catadores. A quantidade por mês que a gente está gerando, 231 toneladas. A limpeza urbana, a coleta é feita pela empresa SCO e a destinação é feita a parte da limpeza urbana. A gente tem uma divisão, né? Aqui na tabela não tá, mas a parte de resíduos verdes vai junto com resíduos volumosos, a gente vai ver mais pra frente, né? E a parte não reciclável, aí a gente tem que mandar pro nosso aterro. E a quantidade aí mensal tá 150 toneladas. A gente também tem a parte de construção civil. Aqui a gente fez uma estatística, tá? Vale a pena lembrar, porque a gente não recebe, né, esses materiais no aterro municipal. Então a gente fez uma estatística do que é gerado pela própria prefeitura. Então a gente colocou em média aqui 30 toneladas por mês. E em geral a gente pegou uma informação de quando esse material ia para o aterro, que foi até julho mais ou menos de 2018, seria 150 toneladas. Tá? Já os volumosos, que são os resíduos que a gente chama de volumosos, né? A gente vai falar isso mais pra frente, mas já vou adiantar aqui, né? Que são sofá, eletrodoméstico, podas. Esses materiais tem uma empresa que é terceirizada também, que é a JJ. E aqui a gente levantou a média, né, de geração 500 toneladas por mês. Os resíduos de serviços de saúde, a gente levantou aqui uma média de 0,72 toneladas por mês. Ano passado a gente estava com essa empresa, a Stericycle, e esse ano a gente já mudou, vai ser a Ambiserve, tá? Então, como esses dados a gente pegou, é importante informar isso, eu acabei não falando. Esses dados a gente pegou de 2019, tá? O completo de janeiro de 2019 a dezembro de 2019, tá? Então no passado a gente tinha essa empresa e esse ano já vai ser a Ambiserve. Os resíduos agro-silvopastoris a gente levantou também aqui uma média de 1 tonelada por mês. A parte de pilhas e baterias 21. A parte de pneumáticos 1 tonelada por mês. Aqui depois só deixa eu corrigir que esse 21 aqui é 21 quilos, tá? E a parte dos resíduos da Sabesp, a gente não conseguiu a informação de peso, tá? O que é interessante, agora a gente falando dos resíduos não recicláveis, né? Aqueles resíduos que vão para o aterro municipal, existe um estudo técnico que é feito que chama análise gravimétrica. O que é esse estudo? A gente pega uma amostra desse material que está chegando no aterro
e separa, né, por tipo de resíduo. Então, por exemplo, o que tem lá que é latinha, que é vidro, né, o que é a parte reciclável, qual é a parte orgânica. E a Engebrax fez esse estudo lá no aterro. E quando o resultado desse estudo é muito importante, né, para a construção desse plano de gerenciamento de resíduos. Por quê? Ele mostra pra gente que do resíduo que chega no aterro, 20% ainda são recicláveis. E 45,2% são orgânicos. O que são os orgânicos? São as sobras de alimento. Então, o que é interessante dessa informação? Que 66% ainda desse resíduo que está chegando no aterro poderia ser reciclado, né? No caso dos orgânicos, ir para compostagem, né? Servir aí como um adubo. E os recicláveis, né? As outras destinações possíveis. E só 34% seria rejeito mesmo. Rejeito na política é aquilo que não, né, igual eu falei, economicamente, tecnicamente ainda não é viável de reciclar naquele local. Então só 34% seria rejeito. Tá? Aqui também a gente coloca no estudo a geração per capita, né, de resíduo sólido por habitante. Então aqui a gente está dando 0,62 kg por habitantes por dia. Tá? Então a gente vê que é um número que dá para reduzir bastante, né? Se só 34% seria rejeito, a gente consegue ter 66% de redução nesse número que a gente está apresentando aqui. Essa é a foto do nosso aterro, né? Aqui a gente está falando, né, dessa questão dos 66%. Então é importante enfatizar, né, nessa informação que apesar de um controle técnico que ele possui, mais para frente a gente vai ver, né, a evolução de gestão desse aterro. É importante a gente levar para lá o mínimo possível, né? Não só ambientalmente, de você estar deixando de gerar o resíduo. Lembra que a gente falou lá no começo que a primeira coisa é não gerar o resíduo, né? A segunda é reduzir. E aqui a gente, além de você aumentar a vida útil do aterro, porque quanto mais material vai para lá, menor a duração desse aterro, né? Aqui a gente fez um gráfico colocando então de todos esses resíduos que eu falei para vocês, né? Como que é então o percentual. Então aqui a gente tem 49,1% de resíduo domiciliar não reciclável, 7% de limpeza urbana, 10,9% de resíduo reciclável. O reciclável ele é menor por causa do peso, né? É um resíduo menos denso. 8,5% de resíduo de construção civil, 23,5% de volumosos e 1,1% dos outros tipos de resíduo. Aqui a parte dos resíduos recicláveis. Então a gente já até comentou lá no início, quando a gente falou na tabela, a gente tem duas entidades aqui que ajudam muito a gente, acho que é importante enfatizar isso. Eles recolhem, né, eles recebem esse material reciclável e fazem a venda desse material. Como eu falei para vocês, a cooperativa mista de trabalho e produção de reciclagem de registro, elas quem recebem os resíduos que são coletados pela prefeitura. E a Comarerne, que é a Associação dos Coletores de Materiais Recicláveis de Registro, eles mesmos recolhem esses materiais. Os munícipes que moram na região levam para lá, já tem esse costume, nessa cultura. E eles que fazem, então, a venda desse material e conseguem fazer esse ciclo, né? Essa economia circular que a gente comentou. A prefeitura, a gente subsidia, né, tanto a associação como a cooperativa. A associação dos catadores, a gente subsidia com o aluguel, a energia elétrica e a água. A cooperativa, a gente subsidia com o aluguel, a água. E como eu falei, todo o material que a gente coleta é doado para eles. Os resíduos volumosos hoje, né, que eu comentei com vocês, que são os resíduos eletroeletrônicos, né, de grande porte, os móveis usados, guarda-roupa, sofá, a parte de podas. A gente tem uma empresa, né, que recebe esse material, eles triam o material que chegam lá, separa por tipo de material. A parte de recicláveis a gente faz a venda e todo
toda a venda, o recurso dessa venda é revertido para o fundo social, né? A parte de resíduos de poda, aquela parte de capina que eu comentei com vocês, a gente faz a trituração desse material e hoje ele é destinado para fazer substratos, né? Então, por exemplo, a gente tem uma parceria com a Unesp que usa isso nos processos deles. Tem alguns produtores, né, de plantas ornamentais que também utilizam esses materiais. E a tendência, vocês vão ver, né, nas ações, é crescer esse processamento. Aqui eu já comentei com vocês, né, só enfatizando a empresa que faz a triagem, a empresa do Cláudio Silva. Aqui a parte dos resíduos pneumáticos, a gente tem uma parceria com a Reciclanip, que é a entidade gestora, né, da logística reversa dos pneus. Então lá na Secretaria de Meio Ambiente aqui de Registro, a gente tem essas caçambas, né? E daí a gente pega os resíduos de pneu de todo o Vale do Ribeira. A gente é um ponto de coleta da Reciclanip. A gente recebe esses pneus lá e a Reciclanip tira assim que necessário, né? Quando enche essas caçambas. Aqui a parte de resíduos de construção civil, né, é um grande desafio para o nosso município. Hoje a gente não tem uma empresa que faça destinação, como eu falei para vocês. O resíduo de construção civil, ele é de responsável do gerador, né? Então a prefeitura pode ser um gerador, gerar esse material. Então a gente tem que encontrar, né, uma tecnologia aí que atenda a cidade. E também tem os geradores particulares, né, as empresas de construção. Depois na sua frente a gente vai falar dos grandes geradores, que a gente gera esse resíduo em reformas em casa, né? Então a gente vai ver que pequenas gerações é possível absorver pela prefeitura, mas grandes gerações já deve ser algo que tem que ser particular. Então hoje a gente não tem, e mais pra frente a gente vai falar sobre as ações relacionadas a esse resíduo. Aqui a gente tem os resíduos agro-silvopastoris, né, que são as embalagens aí de agrotóxicos. Hoje como que funciona aqui em Registro? A gente tem a Aravale, né, que é a Associação dos Revendedores de Agrotóxicos do Vale do Ribeira, e as empresas que revendem esses agrotóxicos, elas devem receber esses materiais dos produtores depois da tríplice lavagem, e esses revendedores vão passar esses resíduos para a Aravale, e a Aravale quem vai destinar para as empresas cadastradas para poder receber esse material. Tem que ser licenciada pela CETESB e tudo mais. Aqui a gente tem os resíduos de saneamento. Quem presta esse serviço aqui em Registro, né, a Sabesp. Aqui foi pontuado, né, a estação de tratamento de água que a gente tem no Jardim Valeri, a estação de tratamento de esgoto. Essas estações elas estão operando ainda em licenciamento, né? E a gente vê que precisa ter um controle mais próximo da questão da geração dos resíduos, tá? A gente também tem a parte dos resíduos industriais. Aqui é só uma foto ilustrativa, tá? De uma das empresas que estão no nosso distrito industrial. Aqui o que a gente notou no diagnóstico é que tem as empresas que são licenciadas pela CETESB e essas são acompanhadas pela CETESB, mas existem algumas indústrias que não são passíveis de licenciamento. Então a prefeitura tem que começar a acompanhar também, né, para entender os resíduos que eles geram, qual a periculosidade, o que eles estão fazendo com esse resíduo. Então foi um gap, né, uma deficiência que a gente identificou também nesse diagnóstico. A gente vai ver as ações mais para frente. Aqui a gente até já adiantou, né, quando a gente comentou lá da parte da análise gravimétrica, né? Então esse é o nosso aterro municipal. Aqui é onde são dispostos os resíduos, né, domiciliares não recicláveis, que são coletados porta a porta. Aqui eu quero enfatizar, que eu comentei antes para vocês, da evolução, né, da qualidade do nosso aterro municipal. Esse é o Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos, o IQR, é um índice da CETESB, que é o órgão licenciador aqui do estado de São Paulo.
Aqui só, né, para a gente ter a noção de o que significa, né, o que significam esses números. De 0 a 7 a gente considera condições inadequadas. De 7,1 a 10, condições adequadas. Então a gente veio numa crescente desse valor, saiu de 3,7 para 8,4. Né? A gente está fazendo um trabalho muito intenso no aterro de engenharia. Mas, como eu falei para vocês, mesmo com esse trabalho, a gente tem que mandar o mínimo de material para o aterro para aumentar a vida útil desse local. Né? Mais pra frente a gente vai ver ações sobre isso. Aqui foi um ponto muito interessante, porque na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela fala sobre esse potencial de integração, né, entre as ações dos municípios vizinhos. Né? Então, a gente vê que potencializa a solução, porque muitas vezes a gente tem uma solução para um resíduo, mas pelo volume que a gente gera, se torna inviável. Então, quando você faz isso de forma consorciada, isso viabiliza, né, a destinação do resíduo. Então, o que a gente fez aqui, né, o pessoal da Engebrax, eles fizeram um estudo aqui, levantando quais as cidades que teriam essas similaridades, né? Então, que fazem parte do Codivar, que fazem parte da mesma bacia de gestão hídrica, que estejam à distância de uns 50 quilômetros, né, para viabilizar a parte logística, e que façam parte dessa mesorregião do litoral sul paulista. Quando a gente pegou essas 4 variáveis, a gente viu que existem 4 cidades que têm grande potencial de a gente trabalhar em conjunto. Né? Não quer dizer que a gente exclui as outras não, né? Essa aqui é mais que elas estão atendendo todos esses critérios. Tá? Então seria Cajati, Jacupiranga, Juquiá e Sete Barras. É isso, né, Léo? E depois isso, então essa primeira a gente considera como alta prioridade, né? E aqui como média prioridade, que fazem parte do Codivar, estão na mesma bacia, mas estão acima, né, de 50 quilômetros. E estão na mesma mesorregião. Então seria Barra do Turvo, Cananéia, Dourado, Itariri, Ilha Comprida, Miracatu, Peru de Toledo e Iguape. Tá? Vamos lá. Desculpa que eu passei aqui. Eu apertei o seta errado. Acho que tá com... Só um minutinho aqui. Que tá voltando no começo. Pode então. Só um minutinho, tá, gente? Ao vivo é assim mesmo. Esse aqui é o último? Isso, é o 31, depois tinha que ser 32.
Beleza, retornamos. E daí a gente tem então as cidades com a baixa prioridade, aí que não estariam na mesma bacia, né? E não estariam na mesma região, desse Peruíbe, Tapiraí e Itanhaém. Tá? E enfatizando, na verdade isso aqui é priorização, não quer dizer que, né, não dê para fazer trabalho em conjunto. Ao contrário, né? Até agradecer aqui ao vivo ao Wilber, em nome do Wilber, né, o Codivar, que a gente vem fazendo bastante conversas em conjunto aí com os outros municípios também, para a gente viabilizar aí, soluções para a nossa região. Agora a terceira parte, a próxima parte é a parte de prognóstico, né? Então a gente, com esses dados, então até o momento a gente levantou tudo que já tinha na região, que é o diagnóstico, para a gente poder, a gente estava olhando para o passado, né? O que estava acontecendo. Agora a gente vai olhar para o futuro. Então a gente vai olhar para indicadores, né? O Leonardo vai falar aqui para vocês essa parte de como a gente pode tentar construir cenários futuros a respeito da gestão de resíduos sólidos aqui no município de Registro, tá? Léo, pode falar, por gentileza. Vou começar a falar aqui pelos indicadores, né? Sistema de indicadores. Uma parte que é complicada, na parte de no diagnóstico, é que as informações descentralizadas. E seria interessante reunir elas tudo em algum sistema, a fim de estabelecer alguns indicadores aí para estar acompanhando a evolução. Então, teremos indicadores financeiros para acompanhar a evolução dos custos operacionais, desde a coleta até a destinação dos resíduos cabem à prefeitura, também indicadores de recursos humanos, e seria o RH, hoje registro gera uma quantidade de resíduos X, e daqui 4 anos, 10 anos, vai estar precisando de mais gente, né? Então também temos que acompanhar devemos ter um indicador de recursos humanos. Os indicadores de reciclagem também bem importante. Por exemplo, se você faz uma campanha no escola, em algum setor da sociedade, como que você sabe o resultado dessa ação? Se você está medindo. Então, é importante ter indicadores tanto da reciclagem quanto da geração de resíduos. Aí, com relação ao cenário de metas e demandas, como que funciona? A gente pega o crescimento populacional de registro, então nós fazemos uma projeção, porque o plano exige isso, que essas metas, essas tomadas ao longo de 20 anos, que serão tomadas ao longo de 20 anos, permitindo a universalização a esse eixo do saneamento. Então, dados históricos da evolução populacional de registro, nós conseguimos fazer uma projeção baseada em métodos matemáticos para saber qual que vai ser a população futura. Então, em algum slide passado aí apareceu que gera 0,6 quilos por habitante. Então hoje registro em torno de 50 mil habitantes, e daqui 10, 15 anos vai ter quantos habitantes? Esses habitantes vai estar gerando quanto de resíduos? Então, a partir dessa projeção, nós conseguimos prever a demanda por esses tipos de serviços de coleta e destinação final de resíduos domiciliares. E com essa projeção aí, nós montamos as ações para coleta seletiva, para compostagem e o índice de cobertura. São as três, que engloba basicamente as três frações dos resíduos domiciliares, que seria o reciclável, o orgânico e o rejeito. E a partir dessas variáveis, nós montamos cenários. Um cenário ótimo, que o governo municipal adote as medidas e invista muito a curto e médio prazo. Um cenário mediano, que já não tem tanto investimento, a velocidade
do investimento seja mais focado para médio e longo prazo. E também temos um cenário ruim, o terceiro cenário, em que o governo não aumenta os investimentos ou investe muito a longo prazo para tomar as medidas necessárias para a universalização do acesso desse serviço aos cidadãos. Então, com essas ações, nesses três eixos, essas três variáveis, englobando esses três tipos de resíduos, né, essas três classes de resíduos, nós podemos fazer a projeção da massa que será coletada, da massa de recicláveis que deixará de ser encaminhada ao aterro, e da massa de compostos também, de orgânicos, que será encaminhada para a compostagem, ao invés de ser encaminhada ao aterro. E também nós vemos aí que, com o passar do tempo, se essas ações forem tomadas de forma correta, o que acontece? Apesar de ter uma maior geração de resíduos, há uma maior destinação final da vida útil. Então, essa projeção aí é importante também para os slides que caberia aí, tem os gráficos também mostrando as projeções, né, da massa coletada. Também temos o gráfico aí, do slide 38, a massa de recicláveis, a massa caminhada de orgânicos para compostos, no slide seguinte, e depois nós vemos aí a massa de resíduos encaminhados ao aterro diminuindo ao longo dos anos. Seria essa parte, a parte 2. O Léo, só em... Diga. Ô Leonardo, só enfatizar, né, qual cenário é esse e por que está diminuindo a quantidade de material. No plano está mais completo tudo que eu falei de forma resumida, né? Mas essa é a expectativa do cenário 2, e no plano tem tanto o cenário ótimo quanto o cenário ruim. E também tem os métodos que a gente usou para fazer essa projeção populacional e todos os dados quantitativos para chegar a esses resultados aí. Então não, então isso eu queria enfatizar, né? Porque assim como muitas pessoas que assistem não têm o conhecimento técnico, só para enfatizar que a gente pegou um cenário intermediário, né, em que a gente aumentava a massa de recicláveis, mas também a gente ia começar a usar esse resíduo orgânico que vai para o aterro, que a gente viu lá no início, né, que é a maior quantidade, acho que é em torno de 40%, fazer a compostagem desse material. Aí por isso que nesse slide aqui do aterro, a gente vê a redução, ao invés de aumentar a população e aumentar o resíduo que está indo para o aterro, a gente vê o inverso, né? De estar reduzindo o material que vai para o aterro. Por quê? A gente pensando num cenário otimista, né? Que a gente consiga estar fazendo a compostagem dos resíduos orgânicos e aumentando esse material reciclável, certo? Exatamente. Beleza, então. E aí, então, gente, a gente chega na parte que são as ações, né? A gente, no material que está disponível no site da prefeitura, que é o plano completo, né, na versão diminuta, versão preliminar, a gente tem esse material completo e tem as ações detalhadas. Aqui a gente está mostrando nesse slide mais ou menos como que estão organizadas essas ações lá no documento, né? Então ele tem aí que tipo de resíduo que a gente está tratando, qual é a ação, quem é o responsável e qual que é o prazo. Aí quando a gente fala de prazo, o Leonardo já mencionou aqui, quando a gente fala de plano, na política ela fala que a gente tem que ter uma visão a longo prazo de até 20 anos, né? Então aqui a gente dividiu, considerando prazo imediato, que a gente consiga fazer em 1 ano. Curto prazo, que a gente consiga fazer de 2 a 4 anos. Médio prazo, que a gente consiga realizar de 5 a 11 anos. E longo prazo, de 12 a 20 anos. Lembrando que a gente estabelece isso aqui no plano, né? Vocês vão ter a oportunidade aí de sugerir modificações.
e depois que for aprovado, né, pela Câmara dos Vereadores, isso é algo vivo, né? A gente fala, o Plano Municipal de Resíduos Sólidos é algo que a gente sempre tem que estar consultando, mexendo, porque os cenários mudam, né? Em 20 anos pode acontecer muita coisa. Depois no final a gente vai falar de como que é a revisão desse plano, daí vocês vão entender um pouquinho melhor. Como essa parte das ações é bem extensa, a gente fez alguns destaques na apresentação de hoje, mas o documento completo está no site da Prefeitura. Depois a gente, no final aqui, a gente vai falar um pouquinho do link, onde está disponível. E vocês vão ter até o dia 26 desse mês para sugerir mudanças, incluir ações, tá? A gente vai fazer, a ideia é que a gente faça em conjunto mesmo, que a gente está dando esse prazo, está fazendo essa audiência em conjunto, fizemos o grupo de trabalho, né? Aqui a gente vai enfatizar algumas ações agora, mas vocês vão ter as ações completas nesse documento. Então vamos lá. Um dos primeiros pontos que a gente verificou no diagnóstico é essa ausência de informação da geração dos resíduos. Por quê? Porque hoje a gente ainda não tem, nem exige, né, de algumas entidades, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A gente está tratando hoje do plano municipal, né, que é pedido pela política, e a política também pede o plano de gerenciamento de resíduos sólidos para alguns setores, que a gente chama de o PGRS, né, que é a sigla. Então, por exemplo, o primeiro item aqui do desenho, que a gente chama de resíduos de grandes geradores, né? Hoje a gente coleta o resíduo de todos, né? Os resíduos não recicláveis e recicláveis. A gente coleta de todos os munícipes. Entretanto, já tem um estudo, né? Já tem algumas cidades que estão praticando isso, que é a classificar como grandes geradores. A gente vai ver isso mais pra frente. Porque muitas vezes não há um cuidado com esse material que é destinado para a prefeitura, né? O volume é muito alto, então isso tudo vai ficar a cargo do custo, né, do município. Então, mais pra frente a gente vai falar dessa questão dos grandes geradores. Um outro ponto são os resíduos de serviço de saúde, né? Mais pra frente a gente vai falar quais são eles. Hoje a Vigilância Sanitária já pede, né, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos para algumas dessas instituições, né, desses geradores desse tipo de resíduo, mas ainda dá para a gente melhorar, ampliar. O resíduo industrial, conforme a gente falou, aqueles que são licenciáveis pela CETESB, eles já entregam esse plano, que faz parte, né, uma condicionante de licenciamento ambiental da CETESB. Agora, aqueles que não são passíveis de licenciamento, eles não entregam essa informação. Então, quando a gente foi fazer esse diagnóstico, uma das grandes dificuldades nossa é levantar as quantidades geradas, né, desses resíduos. Então, a mesma coisa para construção civil, resíduo água civil pastoril, resíduo de transporte, os resíduos perigosos, resíduo de saneamento, resíduo de mineração. Então, uma das ações que vai aparecer para esse tipo de resíduos, de forma geral no plano, é que a prefeitura se organize, né, se reestruture para poder solicitar esses planos de gerenciamento de resíduos sólidos para essas entidades, para a gente conseguir conhecer esse valor, né, o que gera de cada tipo de resíduo aqui no nosso município. E por que isso é importante? Quando você tem informação, a assertividade de como você vai destinar esse resíduo é muito maior, né? Então você não fica cega, você tem informação e você consegue tomar uma ação correta. Um outro ponto que a gente está trabalhando bastante é em relação à logística reversa. A logística reversa também está incluída, né, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, essa ferramenta, na verdade esse programa. E o que acontece? Quais são os resíduos que fazem parte disso, né? A logística reversa, o que é a logística reversa, né? É que o fabricante do resíduo, junto com toda a cadeia de venda e revenda, eles têm que retirar o resíduo daquele produto que ele está fabricando, né? Por isso que tem esse ciclo que vocês estão vendo aí. E quais foram os resíduos incluídos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos? As lâmpadas usadas, que é as lâmpadas fluorescentes, né, que tem mercúrio, as pilhas e baterias, os resíduos eletrônicos, os pneus. Esses resíduos de medicamentos, eles já entraram na Política Estadual de Resíduos Sólidos. E também os resíduos água civil pastoris. Então todos esses resíduos, eles fazem parte da logística reversa.
Como eu falei para vocês, aqui a gente já tem a destinação dos pneus, que a gente faz essa parceria com a Reciclanip, né, que é a entidade gestora da logística reversa de pneus. Deixa eu passar um slide que aqui a gente já fala das lâmpadas. A gente tem uma loja aqui em Registro, chama VLED. Ela conseguiu esse ponto de coleta. Importante, quando a gente fala de logística reversa, tem que ser sem custo, né, para a prefeitura. E a gente não tem custo. Esse da logística reversa das lâmpadas foi essa loja VLED que conseguiu esse ponto aqui para registro. Então tem esse dispositivo, né, que fica dentro da loja dele. E daí os munícipes que geram esses resíduos de lâmpadas podem levar lá. E a Reciclos, que é a entidade gestora aí da logística reversa das lâmpadas, ela retira esse material sem custo, né, e leva para a destinação adequada. Já a parte dos resíduos eletrônicos, existem duas entidades gestoras para esse tipo de resíduo, que é a ABRE, Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos, e a Eletrodomésticos, e a Green Electron. Ambas essas entidades pegam esse tipo de resíduo para destinar de forma adequada, né? A gente esses pontos de coleta, eles estão, os mais próximos é São Paulo e Santos. Então o que a gente coletar aqui, por enquanto a gente tem que levar nesses pontos, né? Em breve a gente pode ter novidades aí em relação a isso. Tem a parte também dos agrotóxicos, como eu já mencionei, né, que a Aravale recolhe esse material. Então os produtores que compram esses agrotóxicos, eles têm que fazer a tríplice lavagem das embalagens, levam até as lojas que eles compraram, e essas lojas que são associadas à Aravale vão enviar para a destinação ambientalmente adequada. E aqui está a parte dos grandes geradores, né? Léo, isso aqui eu vou explicar, se tiver alguma coisa para acrescentar, fica à vontade, tá? Como eu conversei com vocês, algumas cidades já estão padronizando, né? São Paulo já tem essa prática, algumas outras grandes cidades, que é estabelecer um volume máximo de resíduo por dia, né? Por casa, vamos dizer, por ponto de coleta. Por que se faz isso? Por dois motivos, né? Uma, como eu falei, a questão de custo, né? Então, quanto mais resíduo gera, mais material a gente tem que mandar para aterro, menor a vida útil do aterro, enfim, esses pontos que a gente já conversou. E o outro ponto, que é a gente também, o comércio que gera o resíduo, né? O rejeito que vai para aterro, gerar o mínimo de resíduo possível. Então, a partir do momento que tem a valoração do resíduo, né, que você atrelar valor à destinação do resíduo, as pessoas começam a gerar menos resíduo, começam a ter mais cuidado também com a quantidade de resíduo que é gerada. Então isso é importante. Então a gente vai começar a estudar, tá? Essa questão. Não é uma coisa que a gente vai implantar agora, não é? A gente está estudando a melhor forma de fazer, se vai ser feito, né? Para a gente não ter problemas em relação à disposição final em aterro dos resíduos não recicláveis. Você quer acrescentar alguma coisa, Léo? Como você já teve experiência aí na sua cidade, acho que é importante para eles verem que algo está acontecendo, né, em todas as cidades aí, para tornar viável o gerenciamento dos resíduos sólidos dos municípios. No caso aqui, esses grandes geradores geralmente geram resíduos aí que a composição dele é parecida com o que a gente gera na nossa residência. Por exemplo, um restaurante gera uns resíduos que tem na nossa cozinha, com exceção do volume, né? Porque, por exemplo, se um restaurante oferta lá centenas ou de repente tem alguns milhares de refeições por dia, imagina o volume de resíduos que é gerado. Aí, no caso, a prefeitura aqui de Maringá faz a exigência desse plano, e se for classificado como grande gerador, um hotel, um restaurante aí que for classificado como grande gerador, o container dele na calçada, ele recebe uma tarja grande, né, bem visível mesmo, escrito grande gerador. Então o caminhão da prefeitura passa coletando, e aqueles containers ela ignora e passa reto, ficando a cargo do estabelecimento ali
contratar empresa que dê destino adequado a aqueles tipos de resíduos. Ou outras prefeituras que cobram uma tarifa daí, né? Uma É uma tarifa. tarifa diferenciada, caso porque o que acontece, dependendo do município, a atividade econômica não é tão grande, não surgem empresas interessadas em fazer a coleta desse tipo de material e destinar, né? Então, aí acaba que a prefeitura tendo que assumir, conforme o caso, e cobrar uma taxa em especial, porque é uma taxa diferenciada do Código Tributário da cidade. Tá, ok. Um outro ponto, né, como vocês viram lá, quando a gente faz o cenário aí para redução do material que vai para aterro, a questão da compostagem, né? Então isso é algo que a gente tem que fazer um estudo para viabilizar essa destinação, né, dos resíduos orgânicos. Então isso está no nosso plano também. Um outro ponto é a questão do aproveitamento energético, né, dos resíduos sólidos. Isso é algo crescente, né, porque mesmo a gente compostando, reciclando, muitos dos resíduos a gente não consegue reaproveitar. Entretanto, eles têm um poder calorífico alto, né, e pode virar uma energia que a gente chama CDR, que é combustível derivado do resíduo. E isso é usado em cimenteiras. E o Vale do Ribeira ele tem uma grande vantagem que tem 2 cimenteiras, né, na nossa região. Então a gente considerou isso também no nosso plano. Na parte de resíduos de serviço de saúde, a gente colocou a questão de exigência, né, do plano de gerenciamento de resíduos sólidos para os geradores. Aqui só enfatizando então quem são os geradores, né? Então são os hospitais, postos de saúde, farmácias, clínicas, tatuadores, né? Então esses geradores, esse tipo de resíduo, eles devem fazer o plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, né? Porque daí nesse plano, assim como a gente está fazendo, a gente vai saber o que ele gera, o tipo de resíduo, a quantidade, né? E a gente também vai fazer o nosso aqui do município, tá? A gente até colocou para esse caso a gente tentar atrelar, né, a emissão do alvará com a entrega do PGRS, do inventário anual do que eles estão gerando. O que é legal? O plano ele te vai dar essa fotografia, né, do que gera a quantidade, o que gera a quantidade para onde vai. E o inventário é um documento anual, a CETESBI já pratica, né, isso, que é informado daquilo que você falou que ia gerar, o quanto que gerou e para onde você mandou. Então a gente consegue ter esse controle, né, essa gestão. E investir bastante na parte de capacitação, porque a gente, nas reuniões do grupo de trabalho, muitos disseram que acaba que eles misturam resíduos que não são infectantes, né, com resíduos infectantes. E isso, porque a gente paga para destinar o resíduo de serviço de saúde, isso pode onerar, né, os custos aí da destinação. Então é importante que sejam separados corretamente esses resíduos. Então isso também aparece como ação no nosso plano. Lembrando, tá, gente, existem outras ações. Aqui a gente está dando destaque a algumas delas, mas no documento do site tem completinho todas as ações. A parte de transporte, que são os terminais rodoviários, né? A gente tem uma rodoviária aqui. A gente colocou a questão de melhorar a coleta seletiva lá no terminal, a separação dos resíduos, né? Como a gente falou, não misturar os materiais não recicláveis com os recicláveis, nem com os perigosos, né? Que possam ter a parte de óleo, né? De ônibus, enfim. Então fazer um trabalho bacana lá para reduzir a geração do resíduo que vai para aterro ou que se torne perigoso. A parte de resíduo de construção civil, a gente colocou aqui né, quem são os possíveis geradores, né? A própria prefeitura, construtoras, caçambeiros, lojas de construção, né? Os 4 tipos de resíduo A, B, C e D. Aqui só destacando algumas ações que a gente levantou nos grupos de trabalho. Assim como eu falei para resíduos de serviço de saúde, a gente tem o plano de gerenciamento de resíduos de construção civil. Também aparece isso na Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a gente vai solicitar esse plano para esses geradores. Também a ideia é condicionar o alvará à entrega desse plano e pedir também o inventário anual desses resíduos.
Outro ponto importante é a questão da regulamentação, né, dos caçambeiros, que hoje recolhem esses resíduos nas casas. A CETESB já tem um sistema que chama SIGOR, então passar a usar esse sistema que já está pronto para ser utilizado. E como eu comentei com vocês, fazer um chamamento público para ver se existem empresas que queiram dar a destinação adequada para esses resíduos de construção civil em registro, né? E buscar uma solução, porque hoje a gente não tem uma empresa que faça isso na nossa cidade. E aqui alguns pontos levantados junto com a nossa secretaria, que é a questão do CONDEMA, né, que é o Conselho de Defesa do Meio Ambiente. A gente tem esse conselho formado, só que ele não está atuando. Então a gente quer retomar esse conselho, porque nesse conselho ele tem a participação da comunidade, dos órgãos governamentais, das empresas, e é onde vai tornar esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos, como outros planos da área de meio ambiente, vai torná-lo vivo, né? Que vai estar sempre em discussão, atual com as demandas da cidade. Então ele é um conselho que tem que existir, né? Ele faz as ações acontecerem de forma melhor, né? Que a gente consegue a participação de todos e às vezes viabilizar ações que a gente não consiga sozinho. Tem a criação do Fundema também, que é o Fundo, né, de Meio Ambiente. Então, a partir do momento que a gente peça os planos de gerenciamento de resíduos, comece a atuar mais nessa área, vão ter as taxas, né, que são cobradas e pode ir para esse fundo para estar utilizando na própria gestão de resíduos sólidos. Reestruturar a parte de fiscalização, né, então além de implementar a legislação, implementar o plano, ter a participação de todos, precisa de fiscalizar, verificar como as ações estão sendo realizadas, estão sendo feitas, então estruturar a equipe para isso, né? Divulgar mais os canais de denúncia, né? A gente já vem fazendo isso esse ano e a ideia é realizar isso com maior frequência. Por quê? Por mais que a gente implante uma equipe de fiscalização, a gente não é onipresente, né? Não dá para estar em todos os lugares, então é muito importante que os próprios munícipes tenham esse cuidado entre eles, né? De estar alertando, e quando a pessoa não vir, entrar em contato com a gente e fazer essa denúncia, tá? Aqui algumas ações do aterro municipal, né? A gente está fazendo alguns estudos para ampliação do aterro. Então hoje a gente tem o nosso aterro municipal. No ano passado a gente fez um estudo, né, que a vida útil era mais ou menos de 2 anos. Então a gente já está fazendo já colocou algumas ações aqui, que é para licenciar uma nova área para ampliar o aterro municipal aqui de registro, tá? Aí por isso que tem a parte de estudo, a parte de licenciamento ambiental. A gente colocou aqui a parte de tarifa, né, de grandes geradores. Um programa contínuo e permanente sobre separação de resíduos, que é que as pessoas tenham essa informação, né, do que fazer. Eu acho que o conhecimento é a grande virada. E quando as pessoas têm informação, conhecem o que fazer, conhecem os danos, vai se incomodar de estar fazendo errado, né? E às vezes a pessoa nem sabe que está fazendo errado. Então acho que a gente tem que reforçar essa questão da informação, do conhecimento, com todos os munícipes, tá? E aqui a parte que a gente falou, né, de estudar solução viável para a destinação dos resíduos orgânicos, que é o que a gente comentou lá, de compostagem ou a parte de energética do resíduo, tá? Aqui a gente colocou uma foto, né? Aqui é a foto do aterro, essa parte onde já tem as camadas, né? Vocês veem uma escadinha, né? Os degraus, já é onde está acontecendo o aterro hoje. E essa parte que a gente destacou em amarelo é a área que a gente pretende ampliar, tá? Aqui em relação à cooperativa e associação de catadores, como eu falei, eles são muito importantes, né, nessa questão da gestão dos resíduos sólidos. Então a gente quer capacitá-los cada vez mais, valorizar o trabalho deles dentro desse processo, né? Então a primeira ação que a gente colocou aqui, criar um termo de parceria com essas cooperativas, né? Então esse termo que fique como que deve funcionar uma cooperativa, uma associação, quais são que ações são de responsabilidade deles, que ações são de responsabilidade da prefeitura, né?
Um ponto importante é, quando você faz esse trabalho com a cooperativa, com a associação de catadores, eles ficam aptos, né, a poder prestar serviço para outras empresas, então começa a ampliar a possibilidade de recursos aí financeiros para essas entidades, tá? A gente colocou aqui a locação de um novo imóvel mais amplo, né, para a instalação da cooperativa e associação. Hoje elas ficam separadas, né? E como vocês viram na foto, né, o local precisa de melhoria. A gente está trabalhando nisso já. Apoio e aquisição de equipamentos para a associação, né? Então a gente colocou isso como ação também, que é conseguir recursos, né, para melhorar, para ter uma esteira, ter mais prensa, né, melhorar as condições de trabalho. Então lá vocês vão ver nesse documento do PMG, tem várias ações em relação à cooperativa e associação para valorizar o trabalho deles, para que eles vejam que isso é um negócio, né, que eles se reestruturem, porque isso é parte essencial para que a gestão dos resíduos sólidos aconteça. A gente colocou aqui também, aqui só ressaltando, né, que é reformar esse termo de parceria e enfatizar que a lei, né, 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente já citou aqui, ele fala de priorizar, né, esse setor. Então, além de a gente fazer, porque a gente sabe que eles são essenciais, a lei também estabelece essa necessidade. E ao fim a gente chega na parte de educação ambiental. O que foi interessante nas reuniões dos grupos de trabalho? A gente viu que muita gente, principalmente a gente teve a parte de educação ambiental com as escolas municipais, foi muito interessante, né, com os diretores. E a gente viu que existem várias ações, eles mandaram pra gente, tem muita coisa legal que eles fazem, muita coisa mesmo. A gente conversou com as outras entidades, né, de ensino que participaram dos grupos de trabalho e todos eles fazem muitas ações. E que a gente viu, falta a sinergia dessas ações. Então que a gente comece a se conversar mais. Vocês vão ver que lá vai ter uma ação que é criar dentro do Condema tem um grupo de trabalho de educação ambiental, para que a gente consiga potencializar essas ações que a gente faz separado, que a gente faça de forma conjunta, tá? Aqui a gente só está enfatizando algumas campanhas que a gente viu que perderam um pouco a energia, né, Leonardo, que a gente viu. Somente essa parte da coleta de óleo, né? Não sei se todos sabem, mas só que quando a gente gera esse óleo de cozinha em casa, a gente pode separar esse óleo, né, em garrafa PET, e a coleta seletiva pega esse óleo e leva para a cooperativa. E depois a cooperativa doa esse material para pessoas que vão aproveitar esse material para fazer sabão ou combustíveis, né? Tem várias utilizações aí, tá? Um outro ponto que a gente já informou, né, lá na parte de resíduos de serviço de saúde, é potencializar a parte de educação ambiental na parte de resíduos de serviço de saúde, principalmente no que tange, né, as entidades aí de gestão da prefeitura, né? Então, para a gente maximizar essa segregação, não misturar resíduo reciclável, resíduo domiciliar com resíduo infectante. Aí aqui, você vê para mim, por favor? Deixa eu voltar aquele slide. Só um minutinho, gente. Quer voltar onde a gente estava? Ela estava nesse aqui. 61. Perdão, Ctrl A, por favor. Uhum. Obrigado. Depois a gente vem a parte das entidades educacionais, né, conforme eu comentei. Acho que aqui é óbvio, né, a importância desse setor, acho, para a parte de gestão de resíduos sólidos, a formação, né, das crianças, dos adolescentes. Então, as escolas já fazem isso, a gente viu na reunião de grupo de trabalho. É mais do que eu falei mesmo, ter essa sinergia, né, e potencializar esses resultados. E a gente fala, às vezes, o mesmo tema, né, entre as escolas, enfim, tem muitas oportunidades nesse setor. Depois a gente vem a parte da destinação do óleo, que
que a gente já comentou, né, de enfatizar essa educação de como separar o óleo em casa, para onde que vai, qual que é a importância, né? E aqui a parte de resíduos de construção civil, acho que aqui ficou óbvio, né, que esse aqui é um dos principais desafios aqui para nossa cidade. Então, assim, quem estiver... primeiro educar, né, a questão, já quem usa a questão dos caçambeiros, colocar só material que realmente é resíduo de construção civil. A gente vê muitas vezes que as pessoas alugam a caçamba e vira uma caçamba de lixo, né? A pessoa começa a colocar tudo lá dentro, e não é. A caçamba do entulho é resíduo inerte, então acho que vale a pena, e a gente vai fazer esse trabalho de educação com os munícipes. E estamos trabalhando em paralelo para conseguir essa empresa para destinar adequadamente esse resíduo. E a parte do resíduo industrial também, né, a parte de conscientização, incentiva a separação desse resíduo na geração deles, entender que quando a gente começar a receber os planos de gerenciamento de resíduos sólidos dessas indústrias, a gente entender o que eles geram, se é perigoso, se não é, o que eles estão fazendo, né? E trabalhar em conjunto aí com as empresas. Então, gente, em relação às ações, essas foram as ações que a gente destacou, né, lá do planejamento nosso. Como que funciona o PMGs, né? A gente está fazendo essa audiência pública agora, e eles devem ser revisados a cada 4 anos, né? Na verdade, isso não é estabelecido na lei, mas é o mínimo aí, o máximo de tempo que a gente pode ter para estar atualizando esse plano. E a gente está utilizando porque as coisas, sabe que na gestão de resíduos, né? A gente tem muitas ações a serem feitas, então a gente está considerando aí 4 anos para estar atualizando esse plano. Então a gente colocou aqui a primeira revisão, né, de 2022, o ano de revisão, na verdade, que a gente colocou, né, aqui é 2020, depois o segundo ano 2030, a terceira revisão 2034, a quarta 2038, até chegar a 2042. É isso, né, Léo? Se quiser explicar um pouquinho mais aqui. Isso. No caso aí, o que fala a lei, que é a cada 4 anos e com prioridade no início do PPA, que é o Plano Plurianual, que é uma das leis que advém do artigo 65 da Constituição Federal, e são as leis com relação ao orçamento. São 3 leis, o PPA, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Então, o que acontece? No início de cada PPA, tem uma preferência para ser a revisão do plano, entendeu? Por exemplo, o próximo PPA ali vai terminar, a gente está terminando um hoje, né, nesse ano aí, ano que vem que termina. Então, a primeira revisão vai ficar num espaço muito curto, por aí em torno de 2 anos. Por isso que a primeira revisão vai ser de 2026, pelo menos, de acordo com o nosso planejamento aí, porque é o término do PPA e início do próximo. Entendi. Entendeu? Ok. Achei que ia acabar. Somente. Achei esse aqui de perguntas. Ok, gente, então chegamos aí ao final da apresentação. Agora a gente vai deixar uns 30 minutos de perguntas e respostas. Vou consultar aqui o pessoal se teve alguma pergunta no YouTube. Aí o que der pra gente responder agora, a gente já vai respondendo. Então vamos lá. A primeira aqui é o Rafael Guimarães. Ele está parabenizando a gente pela iniciativa, né, em procurar... Parabéns pela iniciativa em procurar melhorar a gestão de resíduos. Que bom, obrigada, Rafael. O Lucas Marsola, ele falou, esse aterro é sanitário?
com coleta de chorume e gás, Lucas, o nosso aterro, ele ainda não é considerado sanitário, tá? Mas a gente tem a coleta de chorume. Todo o resíduo é coletado e a gente faz a circulação no próprio aterro, tá bom? O terceiro foi Rafael Guimarães também. Ele falou assim: o plano prevê a possibilidade de resíduos domiciliares no aterro de registro proveniente de outros municípios? Não. A gente não prevê isso, tá? Principalmente, Rafael, como eu falei, né? No ano passado a gente fez um estudo e a gente viu que a vida útil do nosso aterro era de 2 anos. Então a gente não tem um grande pulmão, a gente está licenciando, né? A gente vai licenciar uma nova área. Então a gente tem que, na verdade, a gente tem que buscar soluções para os resíduos já gerados no município de registro, né? Para a gente poder dar a destinação adequada, a disposição adequada. Depois o Rafael coloca aqui a parte do equilíbrio financeiro, né? Hoje na gestão de resíduos, se é cobrada a taxa e quanto se gasta no total por mês. A gente não colocou aqui na apresentação, Rafael, mas esses dados estão no arquivo, tá? Lá no site. Hoje a gente não tem uma tarifa específica de resíduo, tá bom? Tem mais algum? Pessoal, então é isso. Espera aí que tem mais uma aqui. Só um minutinho. Espera aí que eles estão numa sala longe. Ah, tá, tem mais uma pergunta aqui. Ficou assim: depois que apresentar a depois da audiência pública, quais são os próximos passos para a implementação das ações? Muito boa essa pergunta. O que acontece? A gente está apresentando agora na audiência pública. Aí agora a Engebrax vai até dia 26, né, lá no site. Aqui ainda, aí tá vendo o link? As sugestões, né, devem ser encaminhadas nesse link aí da prefeitura. Até dia 26 a gente vai receber essas sugestões de mudança, e daí a Engebrax vai fazer toda a mudança do plano e vai fazer a minuta de lei, né, Leonardo? E a gente Exatamente. Geralmente funciona assim: a gente vê as propostas, as observações dos munícipes e avalia ela à luz da Política Nacional de Resíduos. De repente o município tem alguma ideia, mas ela não é compatível com a legislação. Então, a gente não pode colocar isso daí no plano, mas ela estando de acordo, essa sugestão, essa observação estando de acordo com a Política Nacional, né, a Lei 12.305, nós podemos acatar essa sugestão e inserir ela no plano. E após isso, com o plano fechado, aí temos 2 leis para enviar para o Legislativo. A primeira é a aprovação do plano, falando que o plano está aprovado, e a segunda seria a política municipal de resíduos sólidos. Então, tudo isso que a gente falou, tudo bem, mas como que a gente vai efetivar se não tiver uma lei que dá apoio para implementação? Por exemplo, o fiscal vai ter que ir lá e multar uma empresa que está cometendo, jogando lixo na rua, um absurdo assim, queimando resíduo. Então precisa de uma lei específica que dá segurança jurídica para o fiscal estar atuando. E a gente vai traduzir todo esse plano numa linguagem jurídica para a Câmara votar, e aí fica a critério do Legislativo aprovar do jeito que a gente vê,
colocar algumas alterações, inserir mais artigos, excluir artigos, de acordo com eles. Aí já não é mais nossa responsabilidade, seria a partir daí de... Aí com o legislativo, né? Exatamente. Então é isso, Já é daí. Então, competência. Tá. Aí respondendo então, né, a partir do momento que o legislativo aprovar, né, as minutas que foram enviadas, aí passa a ser lei e a gente vai começar a implementar algumas ações. Algumas ações a gente já vai fazendo na rotina, né, assim, imediatas, né, da Secretaria de Meio Ambiente, e outras só a partir do momento que forem aprovadas, tá? Surgiu mais uma pergunta aqui, só um minuto. Tem uma pergunta aqui da Stephanie Caldeira. Ela falou assim: Dani, poderia explicar novamente sobre a atualização do plano, por favor? A legislação determina a atualização a cada 4 anos ou quando tiver grandes alterações? Os dois, né, Léo? Na verdade, igual eu tinha explicado, ela prevê alteração a cada 4 anos, uma revisão a cada 4 anos ao longo dos 20 anos, de preferência no início do PPA, né, o plano plurianual, que é uma lei orçamentária que o município prevê os gastos e as receitas ao longo de 4 anos. Porém, é preferência, mas não é exigência. Isso. Então, porventura, o Conselho Municipal de Meio Ambiente observar que a evolução está diferente do esperado, o Conselho pode estar realizando essa revisão a qualquer tempo a seu critério. Que isso. Pessoal, acho que tem mais alguma outra pergunta? Tem mais uma aqui, vamos aguardar. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Carte Mouro. Ele pergunta: existe alguma lei municipal que reforça a logística reversa no município? Marcelo, vai ter agora, né? Que a gente vai fazer após o término aqui do PMGIRS, né, como o Leonardo explicou. E com certeza, né, Leonardo, a gente vai colocar essa parte de logística reversa, né? Que a gente, inclusive, a gente participou de um evento da CETESB, né, um workshop com os municípios, mostrando qual que é o nosso papel nessa logística reversa. E isso está no nosso plano, né, integral, quem quiser acessar no nosso site. E lá a gente coloca que uma das ações nossa é a fiscalização, né? Então verificar se quem está gerando pneu está levando para o lugar certo, quem está gerando as lâmpadas fluorescentes estão levando para o lugar certo, parte de resíduo eletrônico, medicamentos, né? A questão de medicamento, acabou que eu não falei lá no início, no diagnóstico, mas a prefeitura recolhe, né, os resíduos de medicamento gerados por nós e pelos munícipes nos postos de saúde, tá? Tem mais uma pergunta aqui. Do Rafael Guimarães, ele fala assim, né? Gostei muito de terem considerado as possibilidades de soluções consorciadas. Em breve, Vale do Ribeira terá um plano regional de resíduos e com certeza o PMG de registro irá contribuir muito. Isso mesmo, Rafael. A gente está andando nessa direção, né? Eu citei o Codivar aqui, mas tem o Consaúde também, que nos dá essa possibilidade de trabalho consorciado. Como eu falei, muitas vezes existe uma solução, mas pela quantidade que é gerada em cada município, às vezes se torna inviável. E daí quando a gente junta, né, se junta, e esse material a gente consegue viabilizar a negociação, a venda desse material, ou até a viabilização do negócio, né, para que ele tenha um tempo de retorno adequado, enfim. Então é muito importante esse trabalho de forma consorciada aqui na nossa região, tá? Para beneficiar todos os municípios. Essa é a última. Tem mais uma? Tem mais uma, só um minuto.
Tem uma outra pergunta aqui então da Sandra Maia e ela pergunta: já estudaram a implantação de um biodigestor nesse plano? A gente colocou de forma geral a parte de aproveitamento energético dos resíduos, tá? Então ele está essa parte de biodigestor também está sendo considerada, não específica para biodigestor, mas a gente colocou de forma geral para utilização, né, do potencial energético do resíduo sólido urbano. Tá? Quer complementar alguma coisa, Leonardo, que eu estou respondendo aqui? E que dependendo da forma que for feito esse aproveitamento, registro pelo tamanho dela não dá viabilidade econômica. A partir de 100 mil habitantes, os resíduos de 100 mil habitantes, que dá um retorno financeiro interessante, né? Então, por isso, também reforçando a possibilidade do consórcio, porque o município de Registro sozinho não tem os 100 mil habitantes, mas junto com outros municípios, igual ter um retorno financeiro, sim. Né? Igual a gente falou a respeito da questão das cimenteiras que estão na região, né? Então, se a gente tiver uma quantidade razoável, tiver capacidade de fazer um beneficiamento para levar para elas e elas forem licenciadas para isso, às vezes é uma solução adequada para nossa região, né? Só um adendo que você falou, a minha citação aqui refere ao aproveitamento do gás que é gerado pela decomposição, né, o gás metano. Então, já tem municípios de grande parte que já faz isso e instituições consorciadas que gera a quantidade economicamente viável. Então, esse gás é recolhido por tubulações no aterro. Também. Sofre um processo físico aí de lavagem de gás, purificação, e é queimado na turbina, gerando energia elétrica. Sim. Então, essa é outra parte, né, da utilização energética do resíduo, né? Que é aproveitar o gás metano, né, para produzir energia. Enfim, mas a gente colocou de forma geral, no plano não está específico assim, né, para poder abranger outras tecnologias, né, Leonardo? Ok, aí veio uma sugestão aqui para pedir, né, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos para a Sabesp. Também está incluído, tá? Acho que na apresentação acabei não mencionando, mas tá como resíduo de saneamento lá, tá? Deixa eu só ver aqui. Tem uns comentários aqui. É esse, né? Esse aqui é da família. Beijo pra família. O meu irmão, Giovana. Teve a Giovana Nunes, né? Parabéns à secretaria. O Luiz. Tá. É que alguém perguntou o que era SM-Dama, daí o Luiz respondeu aqui, né? Que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente. Ok. Já foi tudo respondido. Só tô checando aqui, tá, gente? Se a gente respondeu tudo. Tem o Roberto Francelino aqui mandando parabéns para a equipe. Obrigado, Roberto. Roberto é o nosso secretário aqui de planejamento. O Adriano também mandou parabéns. Obrigado, Adriano. O Arthur Massa também falou que é muito bom o trabalho. Parabéns à prefeitura. Obrigado, Arthur. A Ana Carolina também falando excelente trabalho. Ronan também. Que bom, gente. Que bom que vocês gostaram. Mari Kugler, boa noite. Acho que foi todo mundo. Otávio Forte, obrigado, Otávio. Evaristo, boa noite, Evaristo. Quem mais? O Edson, o Edson também, que é nosso secretário de saúde. Luiz. Aí falou do áudio. A questão do áudio. Acho que é isso, né? Cecília, nossa, um abraço para Cecília Paulino. Ela é uma das visionárias aqui, os munícipes visionários. Ela é síndica aqui do prédio, né? Vale do Ribeiro, prédio azul aqui do centro.
e ela tem uma visão muito boa sobre gestão de resíduos. Ela participou do grupo de trabalho. É excelente. Obrigada, viu, Cecília? Daniel, Rafael, acho que foi isso, né, gente? Um beijo para meus sobrinhos, estão me assistindo, Ana Clara, Gabriel, Maria Luísa, Júlia, estão tudo mandando aqui. Maria Carmen, parabéns, obrigada Maria Carmen, Stephanie. Acho que é isso, né? Pessoal, muito obrigada. Vai mudar aqui. Aqui, ao fim. Tem. Pessoal, muito obrigada por acompanhar, né, essa audiência pública. A gente está fazendo aí num momento sensível para todos nós, que é essa pandemia. Mas a gente não pode parar, né? E a gestão de resíduos é sensível também a essa pandemia. A gente está trabalhando forte lá na secretaria para evitar qualquer problema relacionado à questão dos resíduos sólidos. E a gente agradece demais a participação de todos. Só enfatizando, né, vai ficar disponível aí para propostas, sugestões até dia 26 de junho lá no site. Participem, a hora é agora, né, a gente está construindo esse plano. A gente recebe qualquer tipo de sugestão de coração aberto. A gente quer que todos participem, porque quando chegar o resultado, é um resultado de todo mundo, né? Seja ele, a gente pode errar ou acertar, mas é um resultado de todo mundo, tá certo? Leonardo, brigadão aí por ficar pela parceria aí, a gente tá contratando vocês, e a gente pegou um momento, né, sensível aí da pandemia, a gente tá trabalhando aí online. Obrigada pela atenção, obrigada pelo trabalho, e vamos aguardar até o dia 26, né, pra gente completar essa ação nossa, ok? Tem alguma coisa a dizer? Essa é a oportunidade e continuar trabalhando aí pelo município até a conclusão do trabalho. Beleza. Então é isso, né, gente? Muito obrigada.